Treta entre Arlen Menezes e Armando Evangelista. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa informação confirmada pelo Jorge Cajuru no seu programa na Rádio Band News de Goiânia, revelando um certo desentendimento entre o dirigente Alviverde e o técnico português. Será que isso é verdade? Quero trazer também outras informações relacionadas a esse assunto e a partida de logo mais. Dá para dizer que mais uma oportunidade daquelas vai ou racha para o Goiás não afundar dentro da zona de rebaixamento e pode sim, até mesmo porque não sonhar em deixar essa zona incômoda na tabela de classificação. Quem joga na vaga do Bruno Melo, provável escalação do Goiás, do Red Bull Bragantino e o quão importante é essa sequência de jogos na Série A do Brasileirão para não acontecer aquilo que eu venho mencionando desde o começo da temporada, você encravar dentro da zona de rebaixamento na reta final. É basicamente algo irreversível. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Para o jogo contra o Red Bull Bragantino, você pode apostar na HeróiBet, casa de apostas esportivas que te dá R$25 de graça para começar a apostar. É muito simples, vai lá, faça o seu cadastro. Depois de fazer o seu cadastro, é só mandar uma mensagem no Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ter esse acesso a R$25 de bônus para começar a apostar. Além de 130% de bônus no valor do seu primeiro depósito, 130% do valor do seu primeiro depósito, você encontra também na HeróiBet. Uma vitória do Goiás diante o Red Bull Bragantino, pagando 3,96 a cada real apostado, cotações espetaculares. Um empate 3,55 e uma vitória do Red Bull fora 2,10. Teremos aí também São Paulo e Cruzeiro com empate pagando 3,69. Grêmio e Bahia com a vitória do Grêmio em casa 1,66. Além de América Mineiro contra o Atlético com a vitória do Galo fora 1,90. Essas e todas as outras cotações no futebol brasileiro, no futebol internacional, você encontra na HeróiBet. Link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse certo desentendimento do Arlen Menezes com o técnico português Armando Evangelista. Essa informação que foi confirmada pelo Jorge Cajuru no seu programa na Rádio Band News de Goiânia na manhã desta última terça-feira. Segundo o Cajuru, o Armando poderia cair a qualquer momento por conta de problemas com um importante dirigente do Verdão, no caso do Arlen Menezes, e essa informação teria sido repassada ao Cajuru por uma pessoa importante também dentro do maior do Centro-Oeste, um certo desentendimento com o Arlen Menezes. Uma outra informação lá do meu parceiro, o Periquito Brisado no Instagram, um abraço para ele, ele garantiu o seguinte, abre aspas, informação que o Armando Evangelista poderia ser demitido por desentendimento com Arlen Menezes não procede, segundo apuramos junto à direção esmeraldina, não passa de conversas para tumultuar o ambiente. A diretoria hoje entende que a demissão do Armando não seria a solução e além de não ter tempo hábil nessa reta final da competição para contratar outro comandante, além da multa do Armando que não é pequena, fecha aspas. Então essa informação que, assim, como é uma mídia independente, né, o Periquito Brisado, obviamente ele não iria colocar panos quentes na situação a qualquer custo. Então, de fato, se essa é a informação mais recente, se viesse, por exemplo, de uma rádio ou algo nesse sentido, a gente poderia até, digamos assim, desconfiar, não na intenção de repassar a notícia, mas de ser uma informação de alguém dentro do Goiás falando, ó, de fato isso aconteceu, mas fala para a imprensa, para a torcida agora, que não está acontecendo isso e tal, espera acalmar um pouco, né, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, se fosse ao contrário, o Periquito Brisado que soltasse essa informação e o Cajuru desmentisse, aí a gente poderia ficar assim, digamos, atento. Como o Cajuru passou e o Periquito Brisado desmentiu, eu tendo mais a acreditar nesta segunda linha. É óbvio que pode acontecer desentendimentos, isso acontece em qualquer coisa, desde os comentários aqui embaixo com vocês, desde onde a gente trabalha, estuda, na família, é totalmente comum, com toda certeza cada um acaba tendo o seu pensamento, mas que isso não pode tumultuar o elenco nesta reta final e também não vejo com muito sentido
a demissão do Armando? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para falar do jogo de logo mais, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e Red Bull Bragantino, na Serrinha, às 6 horas da tarde e noite. Eu que estarei presente nesse jogo, vou fazer a live pra gente depois da partida. Vou fazer o seguinte, depois do jogo eu tento gravar um vídeo lá na Serrinha e posto pra gente na sexta-feira, na parte da manhã. Chegando em casa já na quinta-feira, ali por volta, digamos, de 8h30, 8h40, no máximo às 9 horas da noite, aí sim faço uma live aqui pra gente trocar uma ideia do que foi essa partida no estádio da Serrinha. Se não der pra gravar o vídeo lá na Serrinha, eu gravo depois da live e posto pra gente com mais calma na sexta-feira de manhã. Combinado? Para falar um pouco mais sobre a tabela de classificação, estou gravando esse vídeo antes do jogo entre Flamengo e Santos. Se o Santos vencer, de fato será um desastre sem precedentes. Eu acho que isso não vai acontecer, torço muito para que não também, né, diante o Flamengo fora de casa. Se o Santos perder esse jogo, aí sim o Goiás ficaria a 2 pontos de sair do Z4. E o mais importante nesse momento, o Goiás nem pode negociar muito. O Santos perdeu, então o Goiás já pode perder, que vai continuar da mesma forma. Não pode enxergar mais assim, porque o campeonato está terminando. O Goiás está numa situação incômoda na tabela de classificação. Poucos times têm essa diferença do Goiás. O Bahia já venceu na rodada, né? Esse Brasileirão de pontos corridos é uma tristeza por conta disso, né? O Bahia pegando o time do Fluminense nem aí para nada no Campeonato Brasileiro, né? Antes da final da Libertadores. É complicado, a gente não deu essa sorte. Quando enfrentou o Fluminense lá também vacilou, mas eu sou a favor, por exemplo, dos últimos, 6, 7 colocados jogarem um torneio quadrangular depois contra o rebaixamento, do que ficar essa coisa de todos contra todos, né? Que no final acaba não sendo bem assim. Sobre a tabela de classificação, como o Cruzeiro, Corinthians, o Bahia, eles já chegaram a essa casa de 37, e se o Santos vencer, o Flamengo também pode chegar a 37, o Goiás nem pode sonhar em permanecer nessa casa de 31, 32, 33, 34 pontos. Você fica numa diferença muito grande para ter que buscar o resultado. Hoje o empate seria bom? Seria se o Goiás vencesse o Coritiba no Couto Pereira no final de semana. O Goiás vai vencer o Coritiba lá? Eu acho que não. Então precisa fazer o melhor possível dentro de casa para conquistar os 3 pontos e, digamos, não ficar nessa futurologia, né, de vamos ganhar no próximo vai ser melhor, no próximo a gente recupera esses pontos, e vai chegar uma hora que o próximo jogo não terá, né? Então é muito importante o Goiás pensar partida a partida, ter calma, um jogo difícil onde o Goiás terá que ter aquela postura de se defender, né, como principal objetivo, e explorar muito bem os contra-ataques. Em relação à provável escalação do Goiás, com a presença do Sidmar na vaga do Bruno Melo, que está suspenso, e possivelmente também o Matheus Babi no lugar do João Mário. Eu colocaria o Rafael Guzzo no lugar do Willian Oliveira, apesar que eu acho que o Armando não fará isso. Deverá sim continuar com o Hugo na lateral esquerda e também com o Willian Oliveira no meio de campo. Essas informações de escalação do Goiás que eu vou passar agora, confirmadas pela Feras do Esporte da Rádio Band News. Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, Lucas Alter e Sidmar além do Hugo, meio de campo com Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques, no ataque Alano, Matheus Babi e também o Palácios, né? Esses os comandados do Armando Evangelista. Lembrando que você pode palpitar nesse jogo com a Heroibet, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, com R$25 de bônus, vai lá fazer o seu cadastro. Sobre o Red Bull Bragantino, que também terá alguns problemas na sua escalação, mas um jogo de técnicos estrangeiros, 2 portugueses no Red Bull com o Pedro Caixinha, que já estava, né, no primeiro turno. Dá para dizer que foi a derrota mais entregue do time do Armando Evangelista nesse Brasileirão. Eu acho que sim, apesar das viradas aí, né, contra o Bahia, contra o Fluminense, teve uma outra também feia do Goiás nesse período, contra o Santos, mas aquele jogo contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, o Goiás não demonstrou força alguma, né, e perdeu de 2-0, até, digamos, comemorando o placar. Quase, basicamente, em um turno, né, se passou. O Red Bull Bragantino ainda melhor na tabela de classificação. Hoje está na terceira colocação com 52 pontos conquistados. A diferença para o Botafogo é de apenas 7 pontos, né? Lembrando que o Red Bull não enfrentou o Flamengo no último final de semana. O jogo teve que ser adiado. Então será um jogo muito difícil. O time do Red Bull Bragantino não é, por exemplo, estrelado igual o do Flamengo, do Atlético Mineiro ou até do Palmeiras. Não é, conta com nomes, digamos, mais modestos, pelo menos no nome, mas com um estilo de jogo muito intenso, que vai para cima, troca tabelas e utiliza bastante os seus pontas, né, pelas beiradas do campo, e tem um bom centroavante, o Eduardo Sacha, aquele mesmo
ex-Goiás. Uma provável escalação do Bragantino: Cleiton no gol, Andrés Hurtado na lateral direita, Léo Realpe e Léo Ortiz na zaga, Juninho Capixaba na lateral esquerda. Meio de campo com Eric Ramírez, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista. No ataque com Vitinho, Matheus Gonçalves e também o Eduardo Sacha, né? O Red Bull que não terá para esse jogo de hoje o lateral Aderlan, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Entra na vaga dele o Andrés Hurtado. Eu tentaria explorar esse lado direito de marcação do Red Bull. Também o goleiro Cleiton não é um goleiro assim que eu tenho muita confiança, né? Vai que esteja em uma noite não tão inspirada. E no ataque é bom o Goiás ficar atento, principalmente com o Vitinho pelas beiradas e o Eduardo Sacha, aquela lei do ex que nunca falha. Quem apita esse jogo? O Bruno José Pereira, de Pernambuco. Segundo o site Futebol de Goiás, 21 jogos, né, na história entre Goiás e Red Bull Bragantino, com triunfos, tá certo, 9 vitórias do Goiás, 7 do Red Bull Bragantino e 5 empates. Lembrando que isso também conta os jogos do Bragantino antigo, né, na Série B, ali em 2016, também em 2012. Então o Goiás levando uma breve vantagem. Na Serrinha a gente ainda nunca venceu, né, o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro, mas também nunca perdeu na Série A do Brasileirão de pontos corridos. 2 empates, aquele em 2020 onde selou o rebaixamento do Verdão, né, 0-0 na Serrinha, e no ano passado 1-1, aquele golaço do Nicolas. Teve também a derrota na Copa do Brasil, dentro de casa, mas era a Copa do Brasil, não o Brasileirão. O Goiás que conseguiu a classificação, quem sabe hoje, não sendo, digamos, uma classificação igual foi no ano passado, mas pelo menos uma sobrevida, igual foi o jogo contra o São Paulo, digamos assim, tentar se redimir com a torcida, até mesmo a recuperar a confiança dos próprios jogadores. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Imagino sim um Goiás reativo, esperando mais o Red Bull Bragantino e tendo que ser assertivo nos contra-ataques, né? Eu tentaria talvez o Vinícius, que fez um bom jogo diante do Vasco da Gama, o meio de campo talvez um pouco mais técnico, como Rafael Guzzo, voltaria com o Sander na lateral esquerda, porém eu não acredito que o Armando Evangelista fará isso. Espero que ele esteja correto e que tenha uma melhor leitura de jogo na segunda etapa, nas substituições, para que o Goiás consiga fazer um jogo equilibrado e, quando tiver as oportunidades, marcar o gol, porque esse time do Red Bull Bragantino, diferentemente do Vasco, se fosse aquelas mesmas brechas, né, que o Goiás deu em contra-ataque, teria perdido por 2-3-0 tranquilamente. Então, um jogo, se tiver a oportunidade, tem que fazer, e aí fica a atenção total para os centroavantes também, tanto o João Magno quanto também quanto o Matheus Babi, que será o titular, quanto o João Magno, que também entrará na segunda etapa. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, ficar atento também com a nossa live que eu vou fazer assim que eu chegar em casa depois dessa partida no estádio da Serrinha. O pós-jogo eu posto pra gente na quinta-feira, falando um pouco mais com calma, né, do que foi esse resultado. Se o Goiás perder, vai estar rebaixado? Na minha avaliação, não. Obviamente as chances aumentam, mas é aquela coisa, né, a gente não pode jogar a toalha antes da hora. Se empatar um bom resultado, apenas se o Goiás vencer o Coritiba no Couto Pereira. Eu acredito que o Goiás vai vencer o Coritiba lá? Não, então precisa ganhar esse jogo de hoje. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado da HeróiBet. Vai lá, faça o seu cadastro e ganhe R$25 de bônus. Só chamar no Telegram também. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.